Olá, meu nome é Ricardo Moreira, sou IR e produtor musical. Continuando aqui a saga da minha experiência com artistas dentro, basicamente, da Universal Music, onde eu fui a IR por muitos anos, eu vou falar um pouco de Caetano Veloso. Bem, quando eu cheguei a Polygram, Caetano Veloso já era um artista de quase 40 anos de companhia. A rigor, fora um compacto no iníciozinho de carreira, o Caetano esteve toda a vida dele e ainda está na Universal Music, que é uma gravadora do coração do Caetano. Ele nunca teve interesse em sair de lá, apesar de ter sido sondado por outras companhias, ele sempre se manteve fiel ali a Polygram, a Philips, a Polygram e depois a Universal Music, que são simplesmente a mesma gravadora. Nunca foram apenas mudanças de nome. Bem, quando eu cheguei lá, ele estava lançando o Uns, um disco de 1983. E nesse disco, quando entrei no departamento de marketing. Eu era promotor de TV, ou divulgador de TV, como queiram, e é aquele profissional que pega o artista, pega o disco debaixo do braço e vai trabalhar nas TVs, no meu caso, né? Tentar batalhar espaço para o artista nas televisões, nos programas musicais, nos programas de variedades, nos programas jornalísticos. E, claro, o Caetano dava muito mais trabalho tentar explicar por que o Caetano não ia fazer do que propriamente levá-lo, porque todo mundo queria o Caetano. E era muito legal. Eu lembro que, inclusive, a gente teve uma experiência bacana. A TV Manchete, no iníciozinho, ela criou um programa que era produzido pelo Cícero de Carvalho, chamado Bar Academia, que era uma espécie de Academia Brasileira de Letras, onde havia um patrono que desencarnado, que tinha um sucessor, para quem ele passava, entre aspas, o fardão. Então, se eu não me engano, era o Lamartine Babo, o patrono do Caetano Veloso, e o Bar Academia do Caetano Veloso. Ele foi lá, enfim, fez todas as gravações necessárias, incluindo a de uma entrevista muito interessante que ele fez, e que eu estava começando na indústria, nunca tinha visto o Caetano falando para a imprensa, e ele estava muito chateado na época com Paulo Francis, porque o Paulo Francis, há um tempo atrás, contemporâneo a isso, o Caetano Veloso fez uma entrevista com o Mick Jagger. Ele entrevistou o Mick Jagger. E o Paulo Francis teria dito que ele teve uma postura de fã, uma postura meio tupiniquim em frente ao Mick Jagger. E o Caetano estava muito chateado com aquilo. Então soltou as feras em cima do Paulo Francis. Foi muito curioso, muito engraçado ver o Caetano quase que encolerizado ali. O Caetano, quando fica bravo mesmo. E depois ele falou uma coisa muito interessante sobre a relação dele com crianças, né? Que ele disse que achava que as pessoas só ficavam prontas aos 15 anos. E ele só descobriu que as pessoas eram pessoas e eram curtíveis antes dos 15 anos, quando ele foi pai do Moreno. E aí ele achou graça naquela coisa da relação com a criança e tal. E achei isso bem bacana. Enfim, minha vida foi ali como divulgador de TV, até que, depois das minhas idas e vindas da Universal Music, da Polygram no caso, eu voltei e finalmente comecei como AIR. E eu brincava muito, muito com o Caetano. Toda vez que eu encontrava ele, falava assim: ó, Caetano, sou seu pé de coelho. Eu sou o seu pé de coelho. Porque a primeira vez que eu botei meu nome como gerente artístico de um disco do Caetano Veloso, ele vendeu 1 milhão. Eu dizia: foi por causa da minha presença, do meu nomezinho lá. Nada, claro que não, evidente que não. Ele tinha uma música nesse disco, Prenda Minha, ao vivo. Ele tinha uma música chamada Sozinho, do Peninha, que ele explica no show porque que ele gravou, porque ele ouvia com a Sandra de Sá, depois ouviu com o Tim Maia, naquele tempo em que as rádios falavam o nome dos autores, e depois de ter falado Tim Maia sozinho, de Peninha, ele falou: Peninha, eu tenho que gravar isso. Então começou a fazer a música ao vivo no show, e a música dava muito, muito certo. E essa música foi direto para uma novela, e foi curioso porque a gente gravou no que era chamado ATL Hall, e que eu acho que o nome mais recente foi Credit Hall, não me lembro mais qual é o nome mais recente, que essas naming rights mudam toda hora. E ali aquela é uma casa em que a plateia fica muito distante do palco. O palco fica mais alto e a distância. O que acontece? O resultado disso foi que a gravação do disco todo como um todo, né, claro, e esse momento que era de voz e violão,
você ouvia uma plateia muito distante, então foi possível mixar sem ambiente, que a gente chama, sem os microfones ambientes, que eram os microfones que captavam a plateia. Sem isso, ficou parecendo estúdio. Então a gente pôde mandar para o Máriozinho Rocha a música, o Máriozinho se apaixonou, botou na novela, bum, explodiu, porque era o par romântico principal e tal. Então o negócio foi estrondoso e o Caetano chegou finalmente a vender 1 milhão. A gente ficou tão contente que fez até um evento num espaço que a gente chamava de Universal Up, chamou o Peninha, foi muito bacana, muito legal, muito Peninha, ficou muito emocionado, o Caetano também, foi um acontecimento muito, muito importante na carreira do Caetano, e eu tive a sorte de estar ali perto. Cheguei ali, foi o primeiro disco ao vivo do Caetano que eu fiz, e foi muito bacana, uma experiência ótima. O Caetano é muito comum, eventualmente, você refazer coisas em estúdio de discos ao vivo. Eu lembro que o Caetano não refez absolutamente nada. A gente praticamente pegou tudo que foi gravado ao vivo e botou no disco, só mixou, escolheu os takes, né? Porque quando você grava um disco ao vivo, você não grava só um dia, você grava muito mais de um dia, vai gravar 1, 2, 3, às vezes 4 dias de gravação. Quando você tem 4 dias de gravação, você tem, em tese, 4 opções de cada música quando o artista não repete no final. O que você faz? Você vê, muitas vezes essa função ficava comigo. Eu ficava no caminhão, escutando tudo, e falava assim, olha, pô, acho que música tal podia repetir no final, música tal. Então o bis daquele... Isso não é coisa com o Caetano, é com qualquer disco ao vivo. O bis daquele dia ia com o bis normal que o artista tinha idealizado para o show, mais aquelas canções que não teriam ficado muito boas no primeiro take. Então você tinha em cada dia a música do corpo do show, a repetição no final, depois tinha tudo isso de novo 4 vezes, então você tinha que escolher os takes. Então tinha muita opção. Caetano, como é muito preciso ao vivo, a gente praticamente não aproveitou absolutamente tudo, não teve que refazer quase nada, e tinha 4, 5 versões de sozinha, a gente pôde escolher a melhor, mixou a melhor, tirou o público, mandou pro Marzinho, entrou na novela, enfim, foi maravilhoso. Esse show, diga-se de passagem, o Caetano é muito, bom, esse Caetano é muito criativo, é redundância da redundância. Ele fez o disco livro e o show, a turnê Prenda Minha, nada mais é que o livro ao vivo. Em vez de chamar livro ao vivo, ele decidiu chamar de Prenda Minha, porque ele inclusive colocou essa música Prenda Minha, falava do Miles Davis. Muito, muito bacana, um show muito lindo e bum, estourou e foi muito, fiquei muito contente de ter sido esse pé de coelho do Caetano e ter conseguido fazer com que, ou melhor, ter conseguido estar dentro do primeiro disco do Caetano, que vendeu 1 milhão de cópias. Logo depois do Prenda Minha, veio um disco que chamar-se-ia Omaggio a Federico e Giulietta. Era uma homenagem ao Federico Fellini, que o Caetano, enfim, rendia 1000 homenagens, já tinha feito uma música em homenagem a Giulietta. Ele teve a oportunidade de oferecer esse show, esse espetáculo idealizado para homenagear Fellini na República de San Marino e na Itália, e foi um show muito, muito, muito lindo e que, de repente, havia sido gravado em ADAT, né, que era uma fita digital, e a gente decidiu lançar. Trouxemos para o Brasil. O que esse disco me deu muito, muito mais trabalho na parte de transcrição, do formato ADAT para o formato de 24 polegadas, analógico, né, para a gente poder mixar com qualidade, esquentar um pouquinho o som, né, tirar ele do digital, botar ele ali no roçar do analógico, sempre dá um calor. E também de autorizações, que havia citações. Eu lembro que havia uma citação na Luna Rossa, do Nino Rota, que foi muito difícil descobrir quem era o dono e conseguir liberar, porque todo o disco foi montado, todo o roteiro do show foi montado em função de homenagear o entorno do Federico Fellini na vida do Caetano, tudo que ele relacionava com o Fellini, tanto a questão das músicas em italiano como as músicas brasileiras que refletiam de alguma forma a atmosfera do Fellini na cabeça do Caetano. É um disco muito, muito lindo, muito, muito lindo, e que deu um pouquinho de trabalho, mas depois que foi lançado foi só prazer. E finalmente veio o disco Noites do Norte, e o Caetano sempre com visadas interessantes estéticas,
trouxe o baterista do Afro Reggae, que era um grupo de Vigário Geral, um grupo dentro de... O Afro Reggae era um movimento cultural, é um movimento cultural, que dentro da favela era uma resposta àquela violência toda, a chacina de Vigário Geral. E tinha um baterista tinha 16 anos, o menino tocava, com certeza ele deve ter se tornado um bom baterista, mas ele ainda estava praticamente aprendendo. E o Caetano queria justamente aquela crueza do aprendizado, sabe? Aquela coisa... Eu lembro que o menino perdia até o andamento, mas o Caetano queria aquilo, ele queria exatamente aquilo. E ficou bonito no final mesmo. Esse disco acabou por gerar o Noites do Norte ao vivo, que foi um projeto bastante ousado. Nós gravamos entre São Paulo e Rio, e algumas dessas datas foram na concha acústica do Teatro Castro Alves, na Bahia. Um lugar super emblemático. Nesse dia que a gente estava gravando, nesse show Noites do Norte ao vivo, entre o show e o bis, o Jorge Amado morreu. Jorge Amado desencarnou, e a gente ficou numa dúvida danada se a gente contava pro Caetano ou não, para não atrapalhar a performance dele e tal. Aí a Paulinha, bom, vamos contar, porque depois o Caetano vai ficar chateado, porque vai dizer, vocês deviam ter me dito, porque eu poderia ter dito alguma coisa lá, e não disse, e, enfim, contamos. E ele fez um discurso lindo, disse que aquela noite não era a noite da morte do Jorge Amado, aquela noite era a noite da vida do Jorge Amado, como quem olha para trás e ver tudo que aquele cara contribuiu para as vidas das pessoas, né? Com seus romances, com a existência de um artista como Jorge Amado, um escritor maravilhoso como ele. E foi bem bonito isso, foi uma coisa muito emocionante. Está até no extra do DVD, eu acho que tem essa passagem que a Paulinha conta a morte do Jorge Amado para ele, e ele, enfim, chora um pouquinho, reage e vai para o palco. O repertório era ótimo, ele gravou Magrelinha do Luiz Melodia, e gravou pela primeira vez o Menino Deus, que era um sucesso da Cor do Som, dele, né, de autoria dele, que ele nunca tinha gravado. Foi muito, muito bacana. O Caetano nunca precisou de tutela artística, imagina. Nós tínhamos certeza, eu e o Max Pierre, que era o meu diretor de AIR, a gente tinha certeza que se chamasse o Caetano, vamos fazer uma reunião de repertório, a gente quer ouvir o repertório que você tem para o disco, o Caetano viria, tranquilamente. Ele gostaria de compartilhar esse momento com a gente, mas a gente não chamava, né? A gente tinha mais o que fazer, né? O Caetano não precisava de tutela nenhuma, não precisava saber que caminho tomar. O Caetano sempre soube o que fazer da vida e do conteúdo que ele punha nos discos. Mas, assim, a gente às vezes sentava para conversar sobre, quem é que vai produzir? Vai ser o Jaquim mesmo contigo? Vai ser o Jaquim sozinho? Vai chamar mais alguém? Precisa da nossa ajuda em alguma coisa? Eu lembro que na passagem do Noites do Norte de estúdio, depois de gravado, o Max ouviu a mixagem e falou assim, tá fora de fase. Fora de fase é um efeito que tem um acústico, é um efeito estranho, que cria uma audição. O estéreo sai um pouco do lugar. Eu não sei nem explicar direito, porque o Max consegue ouvir isso, mas porque o Max foi técnico de gravação, foi engenheiro de gravação, e eu nunca fui. E eu não consegui ouvir. Ele chamou o Caetano para ouvir, o Caetano se esforçou. Eu acho que o Caetano também não ouviu. Mas ele ficou assim, tá bom, Max, mas pode deixar, não tem problema não, era no Rock in Raul. Enfim, isso foi só para ilustrar. Então o Caetano estava sempre aberto a conversar com a gente por qualquer coisa. Então finalmente veio o Eu Não Peço Desculpas, que foi no ano de 2002, e o Caetano, é um disco do Caetano com George Martin, né? Repertório e parcerias dele, músicas isoladas de um de outro, muito divertido, disco diferente pra caramba, tudo que tem George Martin, né? Vem cheio de tempero, né? Aquelas coisas inesperadas e tal. E aí foi um disco que foi produzido pelo Cassim, ficou mais distante da gente do que normalmente acontecia, né, quando as coisas eram feitas pelo Jaquinho. E foi um disco muito bacana, muito bom, foi muito rápido gravar, não teve nenhum incidente especial. E palpite meu, acho que a partir dali, já um pouquinho no Noites do Norte ao vivo, que ele tinha o Pedro Sá na banda e tal, eu acho que ali, principalmente nesse Eu Não Peço Desculpa, que tinha o trabalho do Cassim como produtor, que tinha uma outra paleta, diferente da do Jaquim, evidentemente, eu acho que ali o Caetano começou a plantar na cabeça dele o Projeto C, né, que viria a ser uma espécie de retropicália, né, porque ele meio... traçando um paralelo de Jaquinho, como se Jaquinho fosse a Bossa Nova, como a Bossa Nova foi para a Tropicália, ou seja, o disco Tropicália meio que nega
por amor demais, nega a bossa nova para que a linha evolutiva da MPB se reatasse naquele momento, 68, e do disco C. Ali ele meio que faz uma retropicália e corta a ligação evidentemente estética apenas, com o Jaquim, que continua sendo um grande amigo, e parte para trabalhar com a banda de garagem, quer dizer, o Caetano tinha aquele acabamento virtuosíssimo do Jaquim nos álbuns, e passou para tocar praticamente com a banda de garagem, e a impressão que eu tinha é que alguns integrantes da banda estavam até pegando no tranco ali. E o Caetano queria aquilo mesmo, da mesma forma que ele quis aquele baterista do Afro Reggae no Noite do Norte, ele queria essa estética e fez, e é um disco considerado muito bom por muita gente, né? Mas ainda antes disso eu faria o meu último disco com o Caetano, que foi o Foreign Sound. Foreign Sound é um recorte do Caetano, das músicas anglo, das músicas caras para ele, anglo do repertório. Eu lembro que o Caetano tinha muita música relacionada. O Caetano, ao contrário do que se pensa, o Caetano toca muita música dos outros em casa, né? A Paulinha falava, por exemplo, que o Cartola, ele toca quase o repertório inteiro do Cartola, o cara tem uma memória prodigiosa e as músicas gringas também, ele pega e traz pro jeito dele, como ele fez com o Nirvana no disco, no Come As You Are. Ele tinha essas coisas meio prontas, alguma relação gigante, que nessa relação, poxa, para minha decepção, ele acabou por não colocar o Mudslide Slim do James Taylor, que eu queria muito ter ouvido, que estava na relação. Ele acabou não gravando, não sei porquê, mas eu lamentei muito. Então Fina Estampa, na verdade, o Foreign Sound, eu ia dizer, é meio que um filhote indireto do Fina Estampa, que ele tinha feito muito antes de eu trabalhar com ele, antes do Plenaminha ao vivo. Ele lançou Fina Estampa só com um cancioneiro espanhol, cantado em espanhol, e foi muito bem sucedido. E ele fez isso com um cancioneiro anglo, e também foi muito bem sucedido. Foi um disco muito bonito. É um marco assim na carreira do Caetano, foi pela primeira vez, ao contrário do que ele fez no disco Transa, que no disco Transa ele compôs em inglês, é um disco um pouco atormentado, porque ele estava no exílio, é um dos melhores discos do Caetano, Transa. É uma espécie de um transa plácido, calmo, né? Visto o repertório anglo de um outro parâmetro, que eu acho bastante importante. Então, como eu dizia, estou aqui só registrando o que eu aprendi com o Caetano, porque na verdade, poxa vida, o Caetano não aprendeu absolutamente nada com quase ninguém que trabalhou com ele. O Caetano quase que nasceu pronto. Enfim, que nós, eu e Max, poderíamos ensinar o Caetano. A gente só dava a infraestrutura que o Caetano precisava e, eventualmente, alguma interlocução artística ou musical, tentando ajudá-lo em alguma dúvida, enfim. Nada mais do que isso. Caetano é gênio.